Graças e paz, amados, amém? Bênção estar aqui com vocês. Não atrapalha aqui não, né? Eu vou ter que usar ele, tá? Vim direto, na verdade, praticamente do Rio de Janeiro. Tava viajando a trabalho e meu celular já estava sem bateria. E aí eu precisei ligar o computador. E aí eu precisei reiniciar o computador. E aí a internet não entrava. Então foi um pouco difícil ali pra gente conseguir puxar o material. Mas glória a Deus, deu tudo certo. Eu tenho sempre uma gratidão muito grande por essa casa. É uma alegria poder, como eu disse, estar aqui, poder compartilhar algo com os irmãos. Eu tenho um pequeno desafio aí, nesse tempo que me foi dado, falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Gálatas e aos Coríntios. Então, como diz o meu amigo pastor Claudinho, sem mais delongas, nós vamos começar pela carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler aí alguns textos dentro daquilo que temos proposto para aprender com o Senhor nessa noite. Então, eu quero ler com você Gálatas capítulo 1. Eu vou ler minha versão aqui, a nova versão transformadora. Como eu vim estudando ela no carro, então eu vou usar. Eu não estava dirigindo, meus irmãos, só para deixar claro, né? Imagina, né, Ivete? Profissional da área de segurança ocupacional, né? Dirigindo enquanto estuda. Pois é, ouvindo, né? Alguma coisa assim. Mas eu vim lendo e eu quero ler o capítulo 1 com vocês e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a carta. A partir do versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Versículo 6. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou por si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferente das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Amém? Essa carta Paulo então escreve às igrejas da Galácia. Então nós observamos aí no versículo de número, aqui na minha Bíblia, no versículo de número 2, ele escreve essa carta na companhia de outros irmãos às igrejas da Galácia. Então sempre quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, não se refere apenas a uma igreja, mas a algumas igrejas que faziam parte da região da Galácia. Entre elas Icônio, entre elas Derbe, entre elas Antioquia de Pisídia. Igrejas que ficavam próximas umas das outras na mesma região. É como se Paulo estivesse mandando uma carta para a Presbiteriana da Graça. Tem uma igreja em Guararema, tem uma igreja em Biritiba, tem outra igreja em Suzano e tem igreja em Mogi das Cruzes. Então ele está mandando aqui uma carta para algumas igrejas. Então quando nós observamos aos Gálatas, as igrejas da Galácia, então é mais de uma igreja. São algumas igrejas que compõem, né, a região da Galácia. O nome ele é sugestivo porque as igrejas estão de fato, né, na reunião, na onde fica
né, a região da Galácia, então as igrejas de Icônio, Derbe, Antioquia de Pisídia, Listra. Lá em Atos, lá no capítulo 13, versículo 13 ao 14 e 28, você vai ver Paulo passando por essas igrejas, anunciando as boas novas de Cristo. Então, sempre quando você ler os textos, se lembre que são algumas igrejas, não é uma igreja só, né? Paulo mandou uma carta para a igreja da Galácia. Não, são as igrejas da Galácia. Então, é mais de uma igreja que compõe aquela região, né? Eu trouxe um pouquinho para o nosso exemplo da presbiteriana para ficar mais claro para vocês. É como se ele estivesse mandando uma carta, então, para várias igrejas, né? No nosso caso, as igrejas que se reúnem no Alto Tietê, né? E aí pega Guararema, Suzano, Biritiba e assim por diante. A igreja da Galácia, não diferente das igrejas que se reuniam na Ásia, elas eram compostas por cristãos judeus, na sua grande maioria. Diferente quando você compara as igrejas que Paulo já começa a alcançar a partir da sua segunda viagem missionária, que são as igrejas na Europa, que aí na grande maioria são irmãos que vieram do paganismo, né, que não conheciam a Cristo e nem eram judeus. Tinha judeus também, obviamente, a gente vai ver, né, quando nós lermos, estudarmos o panorama da carta de Paulo aos Coríntios, mas a grande maioria desses irmãos eram cristãos judeus. Logo, né, algumas controvérsias começaram a surgir no meio da igreja. A carta de Paulo aos Gálatas, apesar de não estar em ordem aqui na Bíblia, tudo indica que foi a primeira carta que Paulo escreveu. Antes ainda de Coríntios, antes ainda de Romanos, antes ainda de Efésios, que é uma carta que está aqui, na verdade, do lado de Efésios, né? Mas não está em ordem cronológica, né? Paulo teria escrito, então, a sua primeira carta a essa igreja, logo depois da sua primeira viagem missionária. Por isso que no versículo 6, como nós acabamos de ler, Paulo fala: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Então Paulo tinha acabado de passar por aquela região na sua primeira viagem missionária. Então Paulo chega, né, lá na igreja de Antioquia, onde ele permaneceu ainda por um tempo, participou do concílio. Porém, ele recebeu notícias de que essa igreja estava se desviando do verdadeiro evangelho. Então ele ficou admirado o quão depressa aqueles irmãos estavam regressando para princípios do judaísmo. Então tudo indica por esse texto que realmente essa foi a primeira carta que Paulo escreveu. E claro, né, até por entendermos que ainda Paulo não tinha feito a sua segunda viagem missionária, onde ele leva a carta do concílio justamente para trazer um bom convívio, né, entre judeus e gentios, Paulo então enviou uma carta para alinhar algumas coisas nessa igreja, porque de fato havia homens que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho de Jesus. E quem são esses homens, né? Aqui não está escrito de forma, né, clara e objetiva no texto, mas esses homens são aqueles que nós conhecemos como os judaizantes. E quem são esses homens e o que eles estavam, né, querendo propor para a igreja? Esse grupo de pessoas ou esses grupos de falsos mestres ou falsos líderes estavam propondo a esta igreja um evangelho com obediência à lei, na qual a principal discussão e o principal movimento que eles queriam fazer era o movimento de circuncisão. Então nós vamos observar em alguns textos, nós vamos ler um texto ou outro, mas o que eles queriam, eles estavam fazendo esse movimento na igreja para fazer com que os gentios que foram alcançados pelo evangelho se voltassem à obediência à lei, na qual uma das características, né, desse movimento era circuncidar todos os gentios, como algo obrigatório para a salvação. Ou seja, não bastava somente, e uma das falas desse grupo era: não basta somente o evangelho, não basta somente as boas novas de Cristo, é necessário que seja adicionada a esse evangelho a obediência à lei. Então nós vamos ver que Gálatas tem se podemos dizer assim, uma frase que resume o livro de Gálatas: é a justificação pela fé, e não mais por mérito, e não mais por obra, principalmente não mais por preceitos vindo do judaísmo,
como no caso aqui, um dos preceitos mais exigidos por essa seita, a prática da circuncisão. Abre comigo lá, Gálatas capítulo 4. E por ser, um movimento judaizante, havia outras obrigações que eles queriam impor a essa igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 9. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenham sido inúteis. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal, e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com aquela alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os meus próprios olhos e teriam dado a mim, os seus próprios olhos e teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam dele. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que faça sempre, e não só quando estou com vocês. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Então, como vocês podem perceber a partir do versículo 10... E o versículo 17, que nos mostra que haviam falsos mestres que tentavam então entrar no meio das igrejas da Galácia, fazendo com que eles guardassem de novo certos dias, certos meses, certas estações, ou até mesmo certas festas religiosas que vinham do judaísmo, como obrigatoriedade para a salvação. Ou seja, eles traziam no seu ensino um Cristo que não era suficiente, querendo atribuir à igreja algumas obrigatoriedades. Pela palavra está muito bem claro, Paulo diz aqui no versículo 10, nós não temos, a obrigação de comemorar as mesmas festas que o povo judeu comemorava. E esses homens estavam querendo impor de novo para esta igreja rituais, festas, dias especiais, circuncisão, como obrigatoriedade pela salvação. E Paulo vai deixar bem claro, dentro de Gálatas, de uma forma em geral, a liberdade em Cristo e a justificação pela fé. Então esse grupo estava querendo então enredar essa igreja novamente, a manutenção dos aspectos da lei e também levá-los à circuncisão. Era basicamente isso que esses judaizantes, esses falsos mestres pregavam na igreja. Essa discussão não era nova para Paulo, O mesmo já havia exortado Cefas acerca dos gentios incircuncisos, que se tornaram crentes cristãos. Cefas, eu digo Pedro. Abre lá Gálatas capítulo 2. Versículo 11 diz assim: Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando ele chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde também, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: Se você, que é judeu de nascimento,
vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, porque ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Porque nós sabemos que aquele que não obedecesse uma palavra sequer da lei era maldito, era considerado pecador, e pela lei não teria como um homem ser justificado, senão pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo traz esse texto e deixa bem claro para aquela igreja que, aquelas igrejas que ao ler esta carta de Paulo, iria entender então que a justificação pela fé não era com base na obediência à lei, mas era com base na fé, na obra redentora de Cristo Jesus. Então, aqui, a carta aos Gálatas, ela tem como pano de fundo exatamente essa ideia, de Paulo combater os falsos mestres que ameaçavam as igrejas da Galácia com um falso ensino, que a obediência à lei era um complemento às boas novas de Cristo. Então, esse é o pano de fundo que Paulo vai combater durante toda a carta. Isso aparece em diversos textos, o Paulo combatendo essa seita, a seita dos judaizantes, esse movimento que queria perverter o evangelho, levando uma outra mensagem. A gente sabe que o problema, entre judeus e gentios gerava problemas práticos para a comunidade. Não só aqui, a gente observa que isso também acontecia na igreja de Corinto, porque as atividades que eles faziam no dia a dia era distante daquilo que era a cultura deles, principalmente quando entrava no âmbito da alimentação. Quando entrava no âmbito da alimentação, aí que eles de fato se confrontavam, porque os gentios comiam carne que eram sacrificadas a ídolos, e para os judeus isso era um sacrilégio. Então isso começava a trazer dificuldades nos relacionamentos na igreja primitiva. A igreja primitiva passou por muitos momentos de dificuldade no relacionamento, justamente no convívio entre judeus e gentios. Então, o contexto a qual essa carta está envolvida é exatamente essa, dos judaizantes que desejavam que os gentios circuncidassem e cumprissem os preceitos da lei. Mas Paulo vem então combatendo essa ideia com a justificação pela fé. Então é muito importante a gente não perder isso de vista, porque esses homens não achavam que Cristo era suficiente. E não só isso, eles também diziam que Paulo não tinha a devida autoridade para ensinar aquela igreja. Por isso que Paulo, nós lemos no capítulo 1, ele inicia falando: eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas. Esse é um outro ponto muito importante, porque naquele tempo as pessoas que possuíam autoridade, eles tinham cartas de recomendação. Então, como Paulo não tinha carta de recomendação de nenhum grupo de pessoa, ou seja, ele não foi recomendado por nenhuma pessoa, esses homens estavam dizendo que Paulo não tinha então autoridade para ensinar aquela igreja, porque nenhuma instituição humana o havia enviado como autoridade à igreja. Então eles tentavam também, assim como a igreja de Corinto, na segunda carta, de forma mais objetiva, eles também não acreditavam na autoridade apostólica de Paulo. Então Paulo, nós vamos ver que também ele vai dizer claro que a mensagem dele vem de Cristo. Olha aí no capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava muito dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu, aqui Paulo falando sobre a doutrina da eleição, e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele, ou seja, ele quis revelar o seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano
algum. Então Paulo está dizendo aqui que a autoridade apostólica, né, que ele tinha não partia de pessoas. Não foram pessoas que falaram: Paulo, você é apóstolo, então vamos te enviar. Não, ele foi chamado, e essa é uma das características de um apóstolo de Cristo. Ele era chamado pelo próprio Cristo. O próprio Jesus chama um apóstolo para o seu ministério. Ele falou: não foi homem que me chamou, foi o próprio Senhor Jesus que me chamou e me revelou a sua vontade. Foi Deus que me escolheu. Então ele não era um apóstolo nomeado por um grupo de pessoas, da parte de homens, mas era uma autoridade da parte do próprio Deus e comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está aqui refutando aquilo que aqueles homens estavam por debaixo, né, nos bastidores da igreja, refutando a sua autoridade apostólica para ensinar aquela igreja. E Paulo, nós lemos o texto que esses homens, esses falsos mestres, o que eles faziam? Eles queriam agradar a igreja, mas queria agradar para um objetivo único e comum, próprio entre eles, que não era para o bem da igreja, afinal eles estavam pervertendo o evangelho. Então todo falso ensino pode soar agradável para a igreja, mas que no final das contas só causa mal, porque não consola, porque não conforta, porque não transforma. Nós estávamos conversando, eu e a Geise, no domingo, quando Paulo escreve a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 1, ó Timóteo, quando chegaram os fins dos tempos, a sã doutrina, a palavra da verdade vai causar comichão no ouvido das pessoas. Elas vão procurar os seus próprios mestres para satisfazer os seus próprios desejos, porque estes falsos mestres, num tom de agradar as pessoas, vai falar aquilo que elas querem ouvir. Então, esses falsos mestres, desde a igreja primitiva, já ameaçavam a igreja. Isso não era só com os Gálatas, isso acontecia com a igreja de Corinto, isso aconteceu com a igreja de Colossos, e isso acontece nos dias de hoje. A princípio parece fazer bem para a comunidade, porque agrada a todo mundo, mas na verdade faz mal, porque esses homens têm um único propósito, o seu próprio ego. O seu Deus é o seu próprio ventre. Então Paulo está aqui combatendo esses falsos mestres que diziam que ele não tinha autoridade para ensinar a igreja, e Paulo deixa bem claro que a autoridade dele vinha da parte de Cristo. Então nós podemos definir que esses judaizantes, por ameaçar assim a autoridade de Paulo, se sentiam ameaçados pela pregação do evangelho a qual Paulo levou para esta igreja. Paulo debate todo o assunto no nível bíblico e teológico, pois percebe que a pressão dos judaizantes sobre as igrejas da Galácia trazia uma ameaça real ao caráter do evangelho. Ele afirma que os gentios não precisavam seguir ritos judaicos. Nós lemos, no capítulo 2, no versículo 14, não precisavam seguir ritos judaicos, o que quer dizer cumprir a lei que prescreve as marcas definidoras. Para ser justo diante de Deus, nós precisamos declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, crer que o sacrifício de Cristo traz a nós a redenção, crer que Ele nos comprou com o seu sangue na cruz. Ele não nos comprou com ouro e nem com prata, mas com o seu precioso sangue, e agora então nós somos justificados pela fé. Foi isso que trouxe à tona, foi isso que abriu a visão de Lutero, quando ele estudava a Bíblia, e foi isso que por então trouxe, toda a reforma protestante que nos alcançou até os dias de hoje. Então nós observamos que o grande pano de fundo dessa carta de Paulo aos Gálatas é combater esse falso ensino que ameaçava a igreja. Que ensino? Um ensino que dizia que mais do que as boas novas, era necessário obedecer à lei, era necessário cumprir com os rituais judaicos. Não é necessário cumprir rituais judaicos, não tem respaldo bíblico, e muitas igrejas naquele tempo sofreram com essa pressão, e não só essa igreja, como outras igrejas. Paulo teve que se levantar, usar a sua autoridade apostólica para combater todo falso ensino. Então, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, a gente não precisa comemorar Purim, a gente não precisa comemorar a festa das cabanas, dos tabernáculos, a nossa Páscoa não é mais com cordeiro,
e ervas amargas. Hoje nós temos a ceia do Senhor, né, como a representação da Páscoa. Então há rituais judaicos, né, os rituais judaicos, né, o calendário judaico, isso inclui, né, o sábado. Não precisa, né, não tem obrigação, né, para a igreja, não tem respaldo bíblico para que a igreja siga isso como obrigação perante a palavra e para a salvação, que era o que aqueles homens pregavam a essa igreja. Então, toda a carta de Paulo aos Gálatas, ela permeia, né, por esse pano de fundo, de combater o falso ensino dos judaizantes. Amém? E aí agora eu separei os outros 30 minutos para falar da carta de Paulo aos Coríntios. São 4 cartas, amém? Amém? Apesar da gente só ter 2, Paulo escreveu 4 cartas a essa igreja, né? Nós não temos aí conhecimento de 2 que se perderam. Teoricamente seria 2 Coríntios e 4 Coríntios, né? A 1 Coríntios nós não conhecemos, e a 3 Coríntios, que é chamada a carta severa, também nós não conhecemos, que Paulo precisou escrever para aquela igreja. Essa igreja, irmãos, meu Deus, conversava esses dias com a pastora Terezinha, falava: pastora, é fichinha para a gente tratar algumas coisas aqui. Perto do que Paulo teve que tratar com aquela igreja, meu Deus, tinha de tudo lá, irmãos. Tinha incesto, tinha divisão, tinha preconceito de rico com pobre. O que mais que você se lembra? Tinha desordem no culto, tinha divisão na ceia, tinha separação entre judeu e gentil, tinha imoralidade sexual na igreja. Então, realmente é uma carta desafiadora para Paulo. Foi uma igreja que trouxe muitos desafios para o apóstolo Paulo. Não só muitos desafios, como também trouxe muita tristeza para o apóstolo, né? Ele sofreu muito com essa igreja, né? Uma igreja que ele teve que defender de novo o seu apostolado, né? A 2ª carta ele usa uma linguagem que não é comum dele, né? Ficar falando das suas obras, de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele passou para refutar aqueles falsos apóstolos, né? Aqui em Coríntios tinha falsos apóstolos, homens que supostamente tinham cartas de recomendação para acessar a igreja e que combatiam, né, o ensino de Paulo. Então, era uma igreja que trazia diversos desafios para o apóstolo. Sabemos que foi uma igreja na qual Paulo fundou a partir da sua 2ª viagem missionária. Está lá em Atos, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 17. Na verdade, como eu disse, foi a 2ª carta que Paulo escreveu. 1 Coríntios foi a 2ª carta que Paulo escreveu para a igreja. Amém? Abre lá 1 Coríntios capítulo 5. Está escrito assim, ó: quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à moralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser seu irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Olha só a dificuldade. Porque Paulo está falando aqui de supostos crentes que faziam todo esse monte de coisa aqui, que ofende as pessoas, que vivia em imoralidade sexual, que adorava ídolo, que vivia bêbado. Olha só, Paulo fala: eu não estou falando dos descrentes, eu estou falando de crente. Com esses vocês nem sentem para comer, porque os do mundo não tem como, não tem como você não ter contato, porque senão eu vou ter que tirar vocês desse mundo. Deus tinha que tirar vocês deste mundo. Eu estou falando de crentes, entre aspas, que se envolvem com tudo isso aí. Com esses vocês nem sentem para comer. Então aqui você já observa a dificuldade que Paulo tinha com essa igreja. Era uma igreja que era dotada de muitos dons. Por isso que Paulo,
como nenhuma outra carta vai ensinar sobre os dons nesta epístola. Mas tinha muito problema. E como tinha. Então não tem, eu considero ela uma das cartas mais doutrinárias da Bíblia. Enquanto Romanos é a carta mais teológica de Paulo, essa é a carta mais doutrinária, porque a gente tem ensinos aqui para um monte de área. Tem ensino sobre casamento, tem ensino sobre alimentação, tem ensino sobre unidade, tem ensino sobre dons, tem ensino sobre ressurreição. Tem uma série de ensinos nessa carta. É uma das cartas mais doutrinárias, mais ricas em termos de doutrina que a gente tem na Bíblia. Porque se tinha uma igreja que precisava ser doutrinada, era essa igreja. Vocês conseguem perceber então como que era o nível de crente que tinha dentro desse lugar. E como vocês leram no versículo 9, quando lhes escrevi antes. Então, tudo indica que Paulo escreveu uma outra carta a essa igreja que não nos chegou ao conhecimento. Então essa seria a segunda carta de Paulo para essa igreja e não a primeira. A primeira que a gente tem registrada, né? Mas Paulo provavelmente deve ter feito uma outra carta na qual ele falou inclusive sobre imoralidade sexual para a igreja. Por que Paulo escreveu então essa segunda carta? Porque ele recebeu notícias que o deixou preocupado. 1 Coríntios, então, capítulo 1, versículo 11. Geralmente Paulo tem essa dinâmica, né? Quando ele ouve alguma coisa, ele se espanta, ele precisa escrever alguma coisa para a igreja. Assim foi, né, com as igrejas das Galácias, da Galácia, as igrejas na Galácia, né? Ele ouviu falar, não acredito. Acabei de sair daí, vocês já estão desviando. Teve que escrever. E olha, se você perceber, é a única carta que Paulo não dá ações de graças. Acho que Paulo ainda estava iniciando, né, nesse negócio de escrever carta, né? Ele nem escreveu ações de graças para as igrejas da Galácia. Ele já foi direto no assunto. Falou que quem estava enviando a carta, ele já foi direto no problema. Me espanto. Estou impressionado com vocês estão desviando. E agora ele também vai ouvir notícias da igreja de Corinto. Vamos lá, capítulo 1, versículo 11. Irmãos, verso 10. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de que alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo. O outro diz, eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Então, Paulo recebeu informações da família de Cloe que tinha problema de divisão na igreja. Então, Paulo vai falar sobre unidade aqui. Inclusive no capítulo 3, no versículo 1, Paulo vai deixar claro aqui que enquanto ele esteve com eles, ele não pôde falar com pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fosse criancinhas em Cristo, na minha versão. Olha que legal. Capítulo 3, versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar com pessoas espirituais. Automaticamente, isso quer dizer que os irmãos eram carnal. Mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados pela natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Ou seja, Paulo está falando aqui da desunião que havia entre eles. Vocês se comportam como os do mundo, como criancinhas em Cristo, homens carnais, levados pela natureza humana. Então, Paulo recebeu essa notícia que muito o preocupou. Olha o capítulo 5 agora, versículo 1. Olha a fama dessa igreja, irmãos. Que Jesus nos livre, amém? Que a nossa fama seja por ser uma igreja santa. Amém? Que seja essa a nossa fama, uma igreja santa.
Porque a gente escuta uns negócios aí, pastor, que é só por Deus, viu? Comenta-se por toda parte, olha a fama da igreja, é por toda parte. Por toda parte, comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Que dureza. E olha que Paulo já tinha escrito para eles sobre imoralidade sexual. Então, a respeito da situação dessa igreja, a situação era caótica. Por isso que Paulo escreveu a primeira carta. Ou seja, a segunda. Ó Paulo, negócio tá feio lá. Divisão, imoralidade sexual, o cara toca madrasta e o povo ainda se orgulha disso. O povo faz vista grossa. Paulo fala, vocês aceitam isso? Vocês tinham que excluir esse camarada do meio da comunidade. Como Paulo fala, né? Vocês tinham que entregar para Satanás. Para ver se esse cara, ao sofrer lá fora, ele aprenda verdadeiramente o que é ser um crente de verdade. Então, irmãos, a situação era caótica. E também tinha consultas, né? Paulo também escreve porque haviam feito umas perguntas para ele. Olha o capítulo 7, no versículo 1. Jesus, né? Misericórdia, imagine que fama ridícula, que fama medonha, né? Imoralidade sexual que nem pagão comete, irmãos. Pagão é todo aquele que não conhece Jesus, amém? Imagina, que feio. Jesus, versículo 7. Agora, quantas perguntas que vocês me fizerem em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Aqui Paulo está falando então instruções acerca do casamento. E observe, ele recebeu uma cartinha. Então tudo indica que a família de Chloe trouxe uma cartinha da igreja. Ó, tem uma cartinha para você, tem umas perguntas que você quer saber aí, Paulo, sobre casamento. Como que faz? Os caras não se aguentam lá. O que você indica? Aí ele fala, ó, por causa da imoralidade, é bom que o homem não toque em mulher, mas ó, a moralidade sexual entre vocês é tanta, então que o homem tenha a sua mulher e a sua mulher o seu marido. Aí ele já traz alguns padrões aqui, né? Que precisa casar. Então não dá para juntar os panos. Tem que casar. Os da área de direito sabem muito bem, casamento no nosso país só muda estado civil se casar registrado no civil. Então que isso fique bem claro. Tem que casar, porque marido só se torna marido e esposa depois que casa. Porque juntar os panos, união estável, é o quê? Continua solteiro, irmãos, não muda o estado civil. Então tá errado, né? Então tem que casar, né? Então, porque a imoralidade sexual era gigante lá. E quando a gente fala de imoralidade sexual, você pode colocar aí na sua tríade da imoralidade: prostituição, sexo por dinheiro, adultério, que é relação extraconjugal, e fornicação, que é sexo entre solteiros. Se você quer colocar mais uma, coloca aí homossexualismo, ou seja, relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Tudo isso você coloca no pacote aí de moralidade sexual. E interessante que nessa carta ela fala sobre homens que se converteram dessas práticas na igreja, principalmente do homossexualismo. Então, o evangelho é poderoso, meus irmãos. Tem conversão para eles também. Então, Paulo, capítulo 11, versículo 18, eu não li. Também fala sobre as divisões que Paulo ficou sabendo, né? Ele fala, primeiro, divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto creio. Então, Paulo recebeu as notícias mais agradáveis, por isso que ele ensina sobre a ceia. Nós sabemos, né, o texto da ceia aqui que nos ensina que
E a ceia naquele tempo é diferente do nosso tempo. Hoje a nossa ceia é bem mais simples perto da ceia daquele tempo. Naquele tempo eles faziam uma refeição mesmo, né? Eles se encontravam, era algo menos formal nesse sentido, né? Porque eles faziam uma refeição entre eles, compartilhavam da doutrina, e aí no meio da refeição eles faziam a ceia. Então a divisão que acontecia no momento da ceia é que os ricos começavam a comer, e os pobres, e que na grande maioria eram os escravos, às vezes, na maioria dos casos, era a melhor refeição que eles tinham para fazer na semana. Diferente de nós que fazíamos uma vez por mês, sempre quando eles se encontravam na igreja, você vai ver isso lá em Atos capítulo 20, eles sempre se encontravam no primeiro dia da semana, que é o domingo. É a primeira menção que a gente tem é quando Paulo chega em Troade, e ele prega lá no cenáculo, que Eutico cai da janela. Eles se reuniram lá para fazer a ceia. Era comum no primeiro domingo. Os escravos que viviam, né, numa situação mais precária na sociedade, às vezes era a melhor refeição que eles tinham para fazer. Então a ceia para eles era um momento muito bom. E aí o que acontecia nessa igreja? Os ricos começavam a comer, não esperavam por eles. E eles ficavam assim, horrorizados com a postura desses homens, que não esperavam por eles. E aí Paulo vem e fala, ó, quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor que vocês se reúnem, porque tem divisão entre vocês, vocês não esperam um pelos outros. Os ricos saem comendo e não esperam os pobres. Então, irmãos, o negócio lá era embaçado, né? Embaçado. Imagina ter que tratar o problema dessa igreja. Porém, irmãos, a gente não pode perder o contexto da cidade, né? A cidade, ela era uma cidade cosmopolita, ou seja, recebia visitante de tudo quanto é lado, porque era uma cidade muito estratégica, era um porto, era o principal porto que tinha no mundo naquela época. Então era uma cidade extremamente movimentada, porque tinha um turismo sexual degradante, porque naquele lugar era adorada Afrodite, né, a deusa do sexo. Nesses templos ficavam as prostitutas cultuais, e toda forma de oferenda era sexo. Então o que acontecia na cidade? Como acontece infelizmente em muitas cidades que tem porto. Se você for para Santos, há muitos relatos de prostíbulos, né, que ficam ali ao derredor do porto, justamente porque recebe viajantes, homens que estão por passagem, e aí esses homens aproveitavam, né, de todo esse contexto social degradante que a cidade vivia para se prostituir. Inclusive as sacerdotisas não podiam ter filho. E aí o que elas faziam? Lançavam essas crianças nas ruas. Automaticamente essas crianças viravam escravas. E aí a gente consegue perceber o contexto social que aquela cidade vivia. Mas era uma cidade também que era composta por muitas pessoas que eram ricas, justamente por ser um porto marítimo muito rico. Tinha um porto marítimo mais pequenininho, de pouquíssima importância, que era o de Tessalônica, que ninguém ia para lá, porque para chegar lá era difícil, a geografia não ajudava, mas o porto de Corinto era o mais fácil de acesso e era o principal porto do mundo naquela época. Corinto era um dos principais centros comerciais do mundo, então passava todo mundo por lá. E Paulo, de uma forma muito estratégica, plantou uma igreja naquele lugar. Aquela igreja virou, né, algo muito estratégico. Pensa, um visitante de um outro lado, de um outro lugar, passa por lá, ouve o evangelho, se converte a Cristo e leva para a sua cidade. Então a igreja naquele lugar seria de forma muito estratégica para Paulo, para a propagação do evangelho. Então essa estratégia e Paulo ficou lá por 1 ano e meio. Paulo ficou 18 meses na cidade para plantar essa igreja. Deu trabalho plantar a igreja lá, mas era muito estratégica para ele nesse sentido, porque poderia alcançar muitas e muitas pessoas. Era uma cidade também muito versada na filosofia, né? A igreja tinha esses homens dentro, não era a grande maioria da igreja, mas tinha esses filósofos, esses homens intelectuais dentro da igreja também, que se convertiam
a Cristo, e também tinha uma tradição esportiva muito grande. Em termos de jogos, só perdia para Atenas, né? Em termos de Jogos Olímpicos, né? Ninguém superava Atenas, mas Corinto também tinha, né, uma tradição muito forte com os jogos atléticos, e até por isso Paulo usa muito essa linguagem nas suas cartas, né? Paulo usa muito a linguagem do atleta com vistas naquilo que a sociedade vivia, né? A sociedade praticava, né, muito esporte, e também a filosofia era algo muito forte dentro daquela cidade. Então você já consegue imaginar como que era formada, né, a igreja. Pensa, pega tudo isso que tinha na cidade: escravo, homossexual, prostituta. E aí, quando fala da prostituta, você começa a entender um pouquinho mais quando Paulo fala do véu. Porque as prostitutas eram aquelas mulheres que nas ruas andavam sem véu. Então, uma mulher não usar véu era decoro, era vergonhoso. Por isso que Paulo fala: mulheres, usem o véu, porque quem não usa véu é prostituta. Então era algo cultural. E Paulo teve o cuidado de trabalhar isso com a igreja. Mas também tinha mulheres que se convertiam a Cristo. Tinha então filósofos, tinha aqueles que eram cheios do dinheiro, porque a cidade era muito rica, era próspera também. Tinha os escravos, que também estavam em grandes números dentro da igreja, e também tinha um pouquinho de judeu. Tinha gentil. Então imagina como que era a igreja. Tudo isso gente dentro da igreja. E quando a gente estuda a história da igreja, né, e estuda alguns movimentos, a gente consegue perceber a influência que os movimentos causam na igreja. Alguns são positivos, outros são extremamente maléficos, como a gente pode perceber nessa igreja. Tinha homens de capacidades extremas, tinha homens que eram extremamente intelectuais nessa igreja, o que era bom se tratando de ensino. Mas em contrapartida, né, podia trazer certo prejuízo para a igreja se esses homens não fossem bem instruídos na palavra. Tinha pessoas com muitos dons de serviço na igreja, porque também tinha muitos escravos. Por isso que quando nós lemos, né, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que Paulo fala dos oikônomos, dos dispenseiros, e Paulo fala dos ruperetes, é porque o contexto da igreja havia muitos escravos naquele lugar. Então era uma igreja que tinha um material diverso, humano, né, vamos dizer assim. Tinha vários tipos de pessoas oriundas de diversos lugares. Então, até por isso que o aspecto de relacionamento dentro da igreja era muito difícil. E até por isso que algumas práticas continuavam a ser praticadas por aqueles homens dentro da igreja. E que Paulo precisava então colocar ali, né, como nós dizemos, o machado na raiz. Trazer doutrina para aquela igreja, para que ela fosse alinhada. Havia uma palavra que era muito pronunciada no meio da sociedade naquele tempo, né, porque Corinto tinha a fama e tem uma fama como uma das cidades mais depravadas da história antiga. Tinha uma palavra que eles diziam que era Corinthians estai. Vocês se lembram dessa, né? Sabe o que significa isso? Viver como um Corinto. Graças a Deus não é viver como um corintiano, né? Viver como um Corinto. Sabe o que isso quer dizer? Era um lema da cidade. Significava viver como um bêbado e na corrupção moral, ou seja, em práticas de relações sexuais ilícitas. Isso era um lema entre os pagãos, isso era um lema na cidade. Olha que terrível que era a cidade. Ou seja, o contexto era muito, o aspecto social era muito difícil naquela cidade, porque havia diversos tipos, né, de pessoas. Corinto também era uma cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo. A adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega de uma forma geral, a se entregar ao homossexualismo.
Bem provavelmente, Corinto era o centro do homossexualismo na época. Ou seja, se não bastasse a prostituição, se não bastasse todas as mazelas sociais, também era considerado como o centro do homossexualismo na época. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele menciona pessoas que estavam nessa condição e se converteram. Abre lá 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual adoram ídolos, cometem adultérios, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Olha só que interessante o versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então esse é o lado positivo que o Evangelho traz. Ele transforma todo um contexto, ele muda realidades. Então Paulo, ao pisar naquela igreja, ao pisar naquele lugar e plantar essa igreja, Paulo mudou a realidade de muitas pessoas. Ou seja, o Evangelho mudou a realidade de muitas pessoas. Então nós observamos por este texto que adúlteros se converteram, homossexuais se converteram, idólatras se converteram, bêbados se converteram, ladrões se converteram. Esse é o poder do Evangelho. E esse é o Evangelho na qual a igreja hoje é a embaixadora, é a anunciadora. Como eu sempre digo, né? A igreja do Deus vivo é a coluna e o baluarte da verdade. O baluarte fala de defesa, ou seja, há na igreja a responsabilidade de guardar a pureza da doutrina. Mas há também a função da igreja de proclamar o Evangelho, de proclamar as palavras de Deus. Porque são elas que transformam a vida do homem. Paulo fala aqui que eles foram santificados, purificados, e de fato a palavra santifica e purifica. Jesus mesmo disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Lá no Evangelho de João 17:17. Então nós observamos que, diante de todo aquele cenário degradante, de todo aquele aspecto social depravado, o Evangelho chegou e transformou a vida de muitas pessoas. Mas a igreja ainda precisava ser doutrinada, e por isso Paulo escreve a sua primeira carta, né? Os homens ainda eram infantis, eram carnais e precisavam ser instruídos. Como eu disse, a igreja era formada pelos mais diversos tipos de pessoas. Havia ricos, havia escravos, havia livres, havia comerciantes, pessoas de vários níveis econômicos, além de judeus e gentios. Certamente a igreja era formada na sua maioria por gentios, até pelo aspecto da carta, enquanto os judeus eram ainda a minoria da igreja, né, naquela cidade. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios com um único propósito: a correção. Paulo pode ter sido duro em alguns aspectos, mas era necessário para que essa igreja se aprumasse nos princípios da palavra. Mas essa primeira carta, ao que tudo indica, não gerou o resultado que Paulo esperava. Nós sabemos que Paulo teve que voltar a essa igreja, e aí ele escreve a sua segunda carta, que teoricamente é a quarta carta, né, aos Coríntios. Quero que você abra lá comigo, 2 Coríntios. E por que Paulo escreve 2 Coríntios? O que vale reforçar aqui é que antes de 2 Coríntios, Paulo teria escrito uma carta que nós chamamos de uma carta severa, na qual Paulo, ao visitar novamente essa igreja, ele fica extremamente triste com o que ele encontra lá. Primeiro porque não surtiu o efeito que ele desejava. Quando ele chegou lá, todas as instruções que ele disse: vocês precisam excluir esse camarada, ainda esse camarada era bem visto na comunidade. Nós não sabemos o porquê, mas a comunidade dos coríntios ainda não tinha excluído aquele camarada da comunhão.
E Paulo via que ele estava ganhando corpo na igreja. Então ele volta para aquela cidade, volta a visitar aquela igreja, e me parece que a visita não foi muito boa. Nós vamos ler alguns trechos aqui que faz com que Paulo escreva uma carta mais dura, mais severa, na onde a fala dele não foi tão agradável, na qual os irmãos ficaram profundamente tristes. Mas aí Paulo vai falar que essa tristeza não é ruim, essa tristeza era boa. A segunda carta Paulo também escreve para defender o seu apostolado, porque haviam falsos apóstolos que estavam querendo tirar, né, a autoridade que Paulo tinha sobre a igreja. Por isso que Paulo vai falar muito sobre que aquela igreja era a carta de Paulo. Irmãos, vocês são os frutos do meu ministério. Eu não preciso de carta, eu não preciso de recomendação de ninguém. Vocês são um fruto. Olha quantos se converteram, olha quantos foram transformados. Então Paulo também escreve a sua segunda carta, né, para falar da sua defesa, a defesa das críticas que ele estava recebendo, por conta de dois aspectos: por conta desses falsos mestres e por conta da sua carta, né, na qual nós conhecemos como a carta severa. Depois da segunda ida de Paulo para Corinto, Paulo se viu numa situação de muita tristeza, né, da segunda visita que eu havia dito para vocês, pois a visita não foi produtiva, que fez com que Paulo não voltasse para Corinto como estava programado, trazendo assim um desconforto por parte da igreja. Nesse caso, como já foi dito, ao invés de ir novamente para a igreja, depois da visita que ele viu que não surtiu fruto, Paulo falou: não foi legal a visita, eles não entenderam o que eu quis dizer, vou precisar escrever uma carta mais severa. Eles ainda apoiam aquele homem, então a igreja não entendeu. Em vez dele voltar pessoalmente, ele escreve. E aí, quero que você leia comigo o capítulo 2 da segunda carta dele aos Coríntios. No versículo 4, diz assim: escrevi aquela carta é a carta severa, com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Olha o versículo 5. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem o seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-lo e ver se seguiram todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois o meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Então tudo indica que Tito foi o portador da carta severa. Então essa carta que Paulo escreveu entristecido, magoado, com muitas lágrimas, por conta daquele homem que tinha causado um estrago na igreja. Paulo então mandou, ao que tudo indica, né, nessa carta severa, Paulo mandou informações para que a igreja tratasse exatamente esse problema com esse camarada que estava causando problema para a igreja. Tudo indica que Tito foi o camarada que levou a carta. Que missão, hein, Tito recebeu? Depois de Paulo passar por lá, depois do clima ter ficado pesado para o lado de Paulo, Paulo escreve uma carta severa e Tito foi levar. Homem corajoso, né? Homem que não temia aquilo que lhe esperava. Então Paulo não se sentiu à vontade. Ele fala, ele fala aqui no versículo 19: eu não parti para Macedônia enquanto Tito não chegasse com notícia de vocês. Paulo estava querendo saber qual era a resposta da igreja, e a resposta foi positiva. Tito levou boas notícias de que havia logrado êxito aquilo que Paulo escreveu. Paulo fala aqui, o que tudo indica, que aquele homem se arrependeu, e Paulo fala, eu quero que vocês perdoem ele,
Porque se vocês perdoarem, eu também o perdoo. Agora é hora da gente perdoar. Se ele se arrependeu, a gente precisa perdoar para que Satanás não intente contra nós, para que a tristeza dele não fique excessiva, ou seja, ele precisa ser acolhido agora, já que a carta severa fez o efeito necessário que precisava acontecer. E aí Paulo vai falar da tristeza segundo Deus, que não gera, não gera remorso, mas gera arrependimento. Paulo vai falar sobre isso também na sua segunda carta aos Coríntios. E aí Paulo vai de novo falar sobre o seu ministério, vai fazer a defesa do seu apostolado. Então, basicamente, Paulo cita aqui a sua carta severa, o que tudo indica, essa seria a quarta carta. E Paulo então agora defende o seu apostolado, fala dos falsos apóstolos lá no capítulo 11, e por fim ele dá conselhos finais. Então é uma carta muito rica, uma carta muito doutrinária, que tem muita coisa boa para se ensinar. Amém? Então basicamente esse é um pouco do panorama da carta de Paulo aos Gálatas, das cartas de Paulo aos Coríntios. A primeira, a gente sabe que Paulo ensinou sobre moralidade sexual, a gente tem evidências disso aqui no capítulo 5. A segunda é a primeira aqui da Bíblia. A terceira é essa carta severa que Tito provavelmente trouxe boas notícias, que Tito levou e trouxe boas notícias para Paulo de que aquele homem então se arrependeu e que a carta severa deu resultado. E aí aqui na quarta carta, a segunda na Bíblia, Paulo traz informações para a gente, de que fez efeito, e que ele começa a defender o seu ministério apostólico contra os falsos apóstolos que estavam naquela igreja. Amém? Então, tem muita coisa boa para estudar nessa carta, que vocês possam depois estudar. A gente ficou, eu lembro que quando a gente ministrou aqui 1 e 2 Coríntios, a gente ficou praticamente o ano inteiro só nessas duas cartas, de tão profunda que elas são em termos de ensinos bíblicos. Amém? Queria orar com vocês.
Amém. Ai, glória a Deus. Obrigado mais uma vez, pastor Diego, pastora Geise, né? É sempre uma alegria ouvi-los aqui, né? Eu estava ouvindo o pastor Diego falar, eu falei assim, Jesus, né? O negócio não é fácil não nessas igrejas, né? Pelo amor de Deus. Mas eu fiquei pensando assim, a única coisa que era possível resolver o problema dessas pessoas era a igreja. A sociedade não tinha mais não tinha mais solução, né? Se você colocasse lá um governante, talvez não resolvesse. Uma série de coisas não resolvesse. Por isso que nós estamos estudando isso, né? A igreja vitoriosa, em todos os tempos, né? Ela foi vitoriosa nesse período, né? Porque chegou até nós, né? Senão não teria chegado até nós, né? Por isso que essa igreja é vitoriosa em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Nós temos culto quinta-feira, culto sábado, culto domingo. Tem mais algum culto aí que eu esqueci? Não, né? Temos o culto de cura e libertação. Os irmãos, estamos orando aí por cura, por libertação, né? Que você possa estar se juntando a nós nesse período de oração aí, por esses propósitos. Encontro de casais aqui no sábado às 19 horas. Eu vou falar para vocês, hein? Se quiser vir, pode vir, mas tem que avisar, porque já encheu. Tem que avisar. Já encheu não, já deu limite, né? Mas nos avisa que a gente dá um jeito aí de colocar lá fora assim, né? Um telão. E aí a gente vai resolvendo. E domingo, culto de missões. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para encerrar, para nós irmos para as nossas casas, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo ensino, obrigado pela ministração, Senhor. O Senhor muito falou aos nossos corações e falou o meu coração, Senhor. Porque nós somos uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Ainda que tudo esteja difícil, ainda que tudo esteja completamente deteriorado aí fora, o Senhor mantém a sua igreja viva para avançar, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que conquistou para conquistar, e não há derrota diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, essa noite, agradeço, Senhor, esses ensinos que nós estamos tendo desde o começo, Senhor, a respeito da igreja, que o Senhor continue falando cada vez mais conosco, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e vão em paz.